Você conviveu com um monte de contador de história. Aquela nossa geração, ela tinha, porque nós não tínhamos as redes sociais, então nós mesmos produzimos nosso bate-papo. Você tem alguma história de vestiário imperdível, assim, para que você... De vestiário, a gente tem que perguntar se o cara pode relatar. Claro, E aí claro. tem coisa que acontece lá, morre lá. Tem alguma Sim, coisa bacana, sagrado, né? assim, cara? É sagrado. Sagrado. E é um ambiente sagrado. Né? Se não for assim, eu não vou... Cara, eu tenho. Por exemplo, você falou do Adailton aí. E aí a gente volta nessa coisa do entendimento da gente ver onde a gente está. A Adailton estava nessa história que eu vou contar. Nós fomos para a Copa do Mundo de Juniores e a nossa estreia era contra a França. A França tinha um ataque com Thierry Henry, Trezeguet e Anelka. Hoje todo mundo faz essa cara, meu Deus, que ataque é esse? Na época eram meninos como nós. Isso. A diferença é que eles eram franceses e um jogava no Paris Saint-Germain, que era o Anel, o Trezeguet e o Henry jogavam no Mônaco. E o nosso treinador deu a palestra e, na época, o Mônaco tinha sido campeão francês com esse ataque, com Henry e Trezeguet. E ele deu a palestra falando dos dois e falando de outros jogadores que depois o mundo conheceu esse pessoal, que eles ficaram famosos. E nós fomos para o túnel com isso na cabeça. Cara, nós vamos enfrentar o fulano que joga no Mônaco, outro joga no Paris Saint-Germain, não sei quem joga no Saint-Étienne. E aquela confusão toda, e a gente de cabeça baixa, e porra, vem aquela negrada tudo forte pra caramba, muito mais forte do que nós fisicamente. O Paulo César, um lateral, que na época era do Nacional de São Paulo, e depois o PC até ficou conhecido, jogou no Santos, no Flamengo, no Fluminense, jogou na própria França, no Paris Saint-Germain. Foi treinador aí no Juventude, inclusive. O PC passa na nossa cara, ele agarrava a gente pela camiseta e dava de mão aberta. E eu lembro que eu estava do lado do Atirson, e ele agarra o Atirson por aqui, dá-lhe uma bolacha no Atirson e fala: cara, você é titular do Flamengo. Você não entendeu aí, mas o Flamengo equivale a muito mais coisa do que o Mônaco na França. E hoje o engraçado é que a gente fala isso hoje com o PC, ele fala assim: cara, eu não sabia nem o que eu estava falando, porque eu jogava no Nacional. Só que para mim, entre jogar numa favela na periferia de São Paulo e enfrentar a França era a mesma coisa. O que eu não podia aceitar naquele momento era ver um time baixando a cabeça, achando que nós perderíamos porque o fulano foi campeão francês. E aí fomos para o jogo, ganhamos 3-0 da França, foi um passeio. E eu trouxe essa história sempre porque, infelizmente, até hoje a gente ainda pensa assim. Verdade. Fulano é bom porque joga na Europa. Fulano é bom porque joga em tal lugar. E eu aprendi uma coisa ao longo da história que muitas vezes é qualidade versus fama. A fama deixa o cara bom, cara, às vezes. Às vezes o cara não jogou nada. Não teve... Mas ele teve uma sorte, às vezes ele foi envolvido numa negociação, às vezes ele fez um gol, que aquele gol ficou famoso e ficou maior, porque parece que um gol, às vezes parece que se transforma em 10. Então, esse tipo de coisa em vestiário eu vi algumas vezes. E tem as histórias engraçadas, né, cara? Você entra no vestiário perdendo, o treinador entra bravo, e aí ele está acostumado a entrar e chutar alguma coisa, porque o treinador fazia isso, né? Chuta alguma coisa. Aí eu tive um treinador que a gente estava empatando, estava feio o jogo, não, o adversário estava bem melhor que nós. Ele entra e vem chutando tudo que vê na frente, bola e tênis e toalha, e de repente ele vem e chuta o cooler. Só que o cooler estava cheio, né? Dali ele nem participou do segundo tempo, porque o dedo do pé dele ficou no caminho, teve que ir direto tratar, porque ficou com o pé quebrado. Eu já tive treinador Mas, que ele acertava o esquema com o auxiliar. O auxiliar que escolhia qual cooler ele ia chutar, cara. sim, porque tem isso. Eu tive um treinador que uma vez, lembra na época tinha laranja na mesa, né? Você não tinha essa coisa do suco, era fruta mesmo.
o treinador vem dar um bico na mesa e as laranjas caem juntinhas, assim. Quando as laranjas caem juntinhas, ele falando, tá vendo, cacete, é assim que eu quero, ó. Todo mundo pertinho, estamos jogando muito longe. Mas aí o nosso futebol é cheio de folclore, tem muita coisa que vira verdade depois, né? É, ô, Craig, você lembra aquele período que você treinou lá no Coxa, quando eu estive por lá? E eu Lembro. tenho umas histórias engraçadas suas, você não vai nem lembrar. É, pequena, né? Você estava, acho que você estava em litígio com o Parma, eu não lembro bem qual que era a história. Você Isso. tudo com a gente lá. Eu tava de briga com o Parma e precisava treinar porque eu estava convocado para a seleção. Isso. E aí, o que que acontecia? Você participava dos aquecimentos, né? E depois você ia para a parte final, lá, treino de finalização, coisa assim. E um dia, eu não lembro se era o Ivo, o Borges, quem que era o treinador, você falou, professor, não dá para eu participar dessa parte, não dá para eu jogar bola? Você falou assim, você queria jogar bola, não dá para eu jogar uma É bolinha? porque eu fazia muito físico, né? Os caras não queriam que eu tivesse choque. Ah, não queria E machucar, eu, né? e, e eu pedi para o treinador para participar do jogo coletivo com vocês, né? Se vocês fizessem com bola, que eu participasse. E a boleirada assim, ó, não deixa o homem, porque a gente ia sofrer com o cara. O Ivo falou para mim uma vez assim, pô, eu queria te pôr ali, mas tem uma rapaziada que não está se sentindo à vontade. Eu falei, não tem problema, eu vou fazer chute a gol ali com o Júnior ali, não tem problema, tranquilo. Você participou de um treino de finalização, lembro como se fosse hoje, naquele campo que o gol de cá, ele é dali, é o gol do meio, o campo do meio, se não me engano. E pós-treino eu fiquei ali incomodando, você estava ali finalizando, e eu não lembro quem eram os goleiros, se era Marcelo Cruz, o Juninho, não lembro quem era. Cara, dava pena, cara. Os caras Mas faziam sabe, força, cara, sabe? mas sabe a sacanagem desse período? Eu até brinquei depois com o Ivo. Depois eu joguei a Copa América e fui para o Cruzeiro. E a minha estreia foi contra o Curitiba. Eu tava no E jogo. eu tinha passado, acho que um mês mais ou menos, treinando com vocês e saiu uma falta. Eu peguei a bola e eu treinava com o Edilson todo dia lá no clube, que era o meu treino, era a parte física e um complemento com a bola. E eu pensei comigo assim, esse cara, todo treino, ele saía correndo para defender. Se ele for fazer o mesmo, ele vai passar vergonha, vai tomar um gol. E eu bati uma falta tão sem vergonha, mas sem força, tipo, vou testar o cara para ver se ele vai fazer isso. E ele saiu correndo mesmo, cara. A bola entrou, eu fiz o gol, mas a bola entrou. E aí depois o Ivo falou assim para mim no intervalo, pô, mas sacanagem, você treina, depois vem e faz o gol. Eu falei, não, sacanagem é o teu goleiro, que no treino ele ficava brincando, e eu achando que ele era brincadeira, ele faz isso mesmo, ele levou isso pro jogo. Falei, pô, Então essas coisas a gente vai guardando, né? Eu, por exemplo, achava muito. Durante 3 anos eu chegava em casa irritado. E eu falava para minha mulher: não é possível que os caras não vejam isso. Meu lateral ia no fundo e metia por trás do gol. Ia no fundo e metia por trás do gol, ia no fundo e metia por trás do gol. Aí a gente usava um termo assim, pô, Reginaldo Araújo no Curitiba mete uma por trás do gol, tu ainda quer matar ele. Aqui esse cara tá metendo todas atrás do gol e ninguém fala nada. Aí um dia eu questionei um atacante que jogava comigo, ele falou assim, aqui a gente não vai. Aqui não vai vaiar. Nós vamos vaiar depois que acabar o jogo. Só que veja que loucura, eu estava tão acostumado a vaia dentro do jogo, independente de para quem fosse, ou para mim, ou para o meu companheiro, ou para o meu adversário, que ao não ver a vaia, eu achava aquilo louco. Aí teve uma outra que os caras começaram a xingar um árbitro de um lance que ele errou, a torcida começou a xingar o árbitro, o meu capitão foi na torcida e pedia, pelo amor de Deus, para parar. Aí eu fui questionar o tradutor depois do jogo, falei, cara, mas o que aconteceu naquele lance? Ele falou, não, se passar de tantos segundos insultando o árbitro, a gente perde mando de jogo na frente. E na frente nós perdemos mando de jogo. Então, ao mesmo tempo que é uma cultura louca de briga e tal, tem algumas peculiaridades que fogem do que a gente está acostumado.
Aqui o que acontece? Se o cara chegar no estádio e quiser xingar o tempo todo bandeira, xinga. Lá não, lá tinha um tempo determinado. Tipo, extravasou, para. Então, assim, você vai se acostumando a isso, sabe? O de fora para dentro é diferente do que a gente tem aqui. Ô, Alex, eu queria te agradecer, cara. Foi fantástico o nosso bate-papo. Eu criei um canal chamado Sou da Bola e você é um cara da bola, um cara que sabe se comportar dentro do meio da bola. Somos da bola. E eu somos e eu sou me sinto honrado de poder conversar com você, apesar de tanto tempo que a gente não conversava pessoalmente. Então, fica aqui a minha gratidão. Desejo a você sucesso nessa sua caminhada. Seja bem-vindo para o lado de cá. E se você quiser falar alguma coisa sobre o futuro, também fica à vontade. Caso contrário, eu te agradeço de coração, cara. Nada, eu que te agradeço, agradeci já desde o contato. Prazer, como eu falei no início, revê-lo, saber que está bem. E a gente vai se falando aí, porque eu acho que é o mais importante para nós, que estamos chegando agora, né, que é a nossa vez enquanto treinador, que tá nesse início, é dividir informação, é dividir conhecimento. Acho que quanto mais a gente conseguir fazer isso, de uma maneira tranquila, sem imposições, mas muito mais de troca de ideias, eu acho que todos nós temos a ganhar, e principalmente o futebol brasileiro tem a ganhar, porque a gente vivenciou uma época espetacular do nosso futebol, né? Então, poder dividir isso com essa rapaziada que está chegando agora vai ser super interessante. Obrigado, sucesso aí como treinador e sucesso também no teu canal aí, que vai levar informação para muita gente.